Senhor Deus, que o Senhor, seu Pai, do alto, do estamos aqui nesta noite para louvarmos e bendizermos o teu nome, toda a direção deste trabalho, para os nossos corações, a minha Deus, para a tua palavra, Deus, para nós nos ajude. Nos dá a vitória, Pai, que o Senhor Deus, que nos acolheu, que nos ajude, que nos abençoe, que está orando, assistindo, o Pai que está preparado para o teu nome. Nos abençoe também, porque a tua direção. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, aleluias. Estamos alegres e felizes, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui o Senhor tem nos guardado e Ele tem nos livrado do mal. Glórias a Ele por isso. Hoje, culto de ensino, onde estaremos assim aprendendo a respeito da bendita e gloriosa palavra do nosso Deus. Convido os irmãos que venham se colocar em pé para fazermos uma oração, para darmos abertura a este trabalho. Oremos. Pai, a Ti é toda honra, a Ti é toda glória, a Ti é todo louvor, Senhor. Nesta noite, Papai querido, é diante da Tua presença que nos apresentamos, Senhor, para adorar e bendizer o Teu nome, Senhor. Venha falar conosco, Senhor. Venha nos alimentar com a Tua palavra, Senhor. Venha nos ensinar os Seus mandamentos, os Seus estatutos, as Suas leis, Senhor, para que venhamos colocar em prática sobre a nossa vida, Papai, e não pecarmos contra Ti, Senhor. Toma a direção, venha salvar, venha curar, venha libertar, Papai. Que a Tua presença nesta noite ela seja sentida, Senhor. Vai lançando por terra, Pai, toda a fúria do adversário, Senhor. Todo o empecilho do capeta, meu Pai. Envergonha eles, Senhor. Afasta ele da redoma desta congregação. Alimenta o Teu povo, Deus. Porque operando Tu, Senhor. Operando o Senhor, ó Deus. Ninguém pode impedir. Nós cremos em Ti, Senhor, e queremos te alegrar da Tua presença em nosso meio, Deus. Derrama poder, unção e graça. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno, soberano Salvador. Amém. Podemos tomar assento. Irmão Jefferson está com oportunidade para entoar os hinos da harpa. Saúde a todos na paz do Senhor, amém? Amém. A paz do Senhor. Cantar o hino número 1 da harpa cristã. Glória a Deus, aleluias. Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. Glória a Deus, aleluia. Deus da fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Glória a Deus, aleluia. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Glória a Deus. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Glória a Deus, aleluia. Dá-nos, Senhor, amplamente Teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor.
do Consolador. Glória a Deus, aleluia. Faze os teus servos piedosos dar virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Glória a Deus, aleluia. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Glória a Deus, aleluia. Amanhã, número 17. Amém? Amém. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas despaço buscando a luz. Que horas de vida tão doces pra mim. Glória a Deus, aleluia. Jesus me convida que eu suba pra si. Aleluia. Da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura minha alma bendiz. Glória a Deus, aleluia. Do mar o bramido, da brisa o langor, da ave o capítulo de doce amor. É Deus, Me aleluia. falam sentidos, acordes dos céus, me traz aos ouvidos os sinos de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó que luz sem véu. Glória a Deus, Jesus aleluia. me revela mistérios do céu. É Deus, aleluia. O hino de número 20. Glória a Deus, aleluia. Livres de pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele morto foi na cruz para vos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. É Jesus, aleluia. Olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus. Oh, maravilha, aleluia. Porque só Ele nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis tentados em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Oh, maravilha de Deus, aleluia. Se estáis cansados e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele nos pode salvar.
com sua graça tudo que é suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Oh, maravilha, aleluia! Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Glória a Deus, aleluias! Amém. Agradeço a representagem. Olhai para o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, o ungido, o Salvador, o Senhor de nossas vidas. Louvado seja Deus. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Romanos, no capítulo de número 3, e estaremos assim fazendo a leitura costumeira desta igreja, do versículo 9 ao versículo 31. Romanos, capítulo 3, do versículo 9 ao versículo de número 31. Que nos diz assim o título: todos os homens na condição de pecadores. Versículo 9: que se concluiu? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente, peçonham de áspides. Está debaixo de seus lábios. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma.
Antes, estabelecemos a lei. Deus, a Ti é toda a honra, a Ti é toda a glória, a Ti é todo o louvor, aleluia. Papai, nós somos gratos por esta grande, maravilhosa oportunidade de podermos estar aqui na Tua casa, Senhor. Oh, Papai, obrigado por esta palavra poderosa, essa palavra maravilhosa, Deus. Que a Tua vontade nesta noite venha a ser feita, Deus. Alegra os nossos corações, fala o nosso íntimo, Papai. Toma direção, Senhor. É o que nós te pedimos, te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado, o Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém. Podemos tomar assento em nome de Jesus. Queridos, nesta noite, nós queremos falar com um tema que relata assim: crescendo na fé. Vamos aprender como devemos crescer na fé e como estamos crescendo na fé. Porque os crentes em Jesus só são fortalecidos se tiverem fé, se crescerem na fé, se viverem a fé no Filho de Deus. Fé é a certeza de crer sem titubear em alguma coisa que nos foi prometido. E mesmo que não tenhamos visto o objeto da promessa. Fé é esperar, convicto, baseado na fidelidade da palavra que para nós nos foi entregue, que ela vai se realizar. Fé é você crer no impossível. Fé é você crer naquilo que você não viu, que você não vê. Fé é você ter a certeza que aquilo que tu crê há de acontecer. Louvado seja Deus. A fé, ela não nasce feita. É necessário que o cidadão que queira adquirir fé pague um preço para adquiri-la. Tem que querê-la de verdade. Tem que buscá-la com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua coragem. A Bíblia, ela nos relata que nem todas as pessoas, vejam bem, queridos, nem todas as pessoas têm esse privilégio. Que privilégio é esse? O privilégio de ter fé. Ou seja, nem todas as pessoas na face da terra têm o privilégio de ter fé. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2 nos diz: e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. É por isso, queridos, que nós vivemos em um mundo onde muitas pessoas criticam aqueles que se dedicam a servir a Deus, naqueles que creem em Jesus, porque são pessoas más e dissolutas, que não creem em Deus, que não têm fé. Os seus corações são corações de pedras. Por isso que existe uma afronta enorme contra a igreja, porque muitas dessas pessoas estão ao seu redor, ao seu derredor, talvez no íntimo da tua família. Eles não têm o privilégio de ter fé, porque são pessoas
que são os baderneiros, os encrenqueiros, os incrédulos. O texto lido nos diz que todos nós somos pecadores. Todos, não escapa ninguém. Mas, veja bem, que pela fé, veja bem, que é para quem tem fé, nem todos têm fé, mas para aqueles que têm fé, mas que pela fé em Jesus Cristo, somos os que creem nele, redimidos dos nossos atos errôneos para com o Criador. Ou seja, nem todos são perdoados, nem todos são redimidos para com Deus, porque nem todos têm fé, mas aqueles que têm fé, e a fé no Filho de Deus, eles são perdoados, são redimidos por qualquer ato errôneo que tenha comprometido contra Deus. Ou seja, somos justificados por Jesus para com Deus em tudo que a lei mosaica nos acusa. Nós somos perdoados, porque nós temos um advogado que foi contratado por nós pela nossa fé nele. Louvado seja Deus. Atos capítulo 13, versículo 39 nos diz: por meio de Jesus, por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Fomos absolvidos pela fé no Filho de Deus, mas nem todos são absolvidos. Vivemos em uma terra, em um mundo, em um século, onde existem muitas pessoas, aos olhos de Deus, que são perdoados, mas um bom rotativo de pessoas que são rebeldes, que não são perdoados. E se os dias deles virem afinar, sem eles alcançar, sem eles buscar a fé em Jesus, automaticamente estão condenados. E ao partirem deste mundo, irão adentrar no mundo das trevas. Compreende, né? Como é importante nós termos fé em Deus? Para nos livrarmos da condenação eterna, que foi preparada para o diabo, seus anjos e os seguidores do diabo que não creem em Deus. Compreende, igreja? A fé, depois de adquirida, ela tem que crescer. A ideia é essa. Você buscou, você quis, você adquiriu a fé. A tendência dela agora é crescer. Mas para que isso aconteça, é necessário que você haja, que você tenha praticidade. Ou seja, a fé, para o desenvolvimento perfeito em nós, ela precisa ser exercida, ela precisa ser usada, ela precisa ser movimentada. Não podemos ter uma fé ociosa, uma fé parada, porque senão ela acaba, ela se esfria, e isso não agrada a Deus. Sabia disso, queridos? Por isso é fundamental que você coloque em prática a sua fé, a fé em Jesus, a fé em Deus, a fé na certeza que vai receber o prometido. Você não pode encostar a tua fé na parede, você não pode colocar ela no banco, você não pode guardar ela no guarda-roupa, você não pode trancar ela no teu coração. Você tem que usar a sua fé no dia a dia para agradar o teu Deus, o teu Senhor, o teu Salvador. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que nesse mundo tem muitas pessoas que não agradam a Deus. Não adianta, eles não agradam a Deus.
que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. É aí, caso da igreja. Você tem que exercitar a sua fé. Você tem que colocar a sua fé à prova. E veja bem, é fácil. Porque nós vivemos num mundo de incredulidade. Num mundo onde o príncipe das trevas está operando. Então é fácil para nós que cremos em Jesus vivemos na fé, praticarmos a fé. Louvado seja Deus. Quem crê em Jesus deve sempre estar vigilante. Tem que estar vigilante para não esfriar na fé. Buscar a presença de Jesus constantemente para se manter firme. Vocês sabem que tem muitas pessoas que se afastaram de Jesus? Tem muitas pessoas que o diabo enganou ele e ele desviou-se da casa de Deus, desviou-se da presença do Senhor. Não sabiam eles que agora estão a passos largos, caminhando para o final da sua alegria, da sua eternidade com Deus. Por quê? Porque a fé deles foi esfriando. Eles deixaram a fé esfriando. Eles não bancaram o vigilante. Eles foram acalmando. É como uma brasa. Quando você tira ela do meio de uma fogueira e coloca ela ao canto, observe o que acontece com aquela brasa. Quando ela sai do meio, da onde as outras estão encalhadas de fogo. Observe, ela vai vagarosamente esfriando. Ela vai perdendo calor. Ela vai perdendo toda a chama. E por final ela se apaga. A mesma coisa é o cidadão, que outra vez se apresentou a Deus e o negou. E se afastou da casa de Deus. E se afastou da presença de Deus. Ele vai esfriando, 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 e vai dando brecha para o diabo. E a Bíblia diz que quando ele sai da casa de Deus, são 7 demônios que adentram o ser dele. Ou seja, é um balde de água fria no fogo que queimava ele espiritualmente. E a tendência é morrer. A nossa luta neste mundo, ela não é fácil de suportar. A igreja sabe disso. O próprio Cristo falou para nós em sua palavra: neste mundo tereis tribulações. Você começa a ter tribulação ou tribulações logo a partir do momento que você vai dormir. É tiroteio, é gritaria, falta de respeito, é som alto, é baderna. Quando você começa a dormir, é em torno de 2 horas da manhã, cansado, um dia de batalha. Por aí você já vê que o inimigo já está usando alguém para lhe perturbar o juízo. Quando amanhece o dia, você pega o seu veículo e vai sair no pé do portão da tua casa, um assaltante armado, procurando levar o seu bem ou a sua vida. Quando não muito, no meio do trânsito, você recebe uma fechada. Quanto muito mais, chega no trabalho e encontra aquele cidadão ou aquela cidadã que está de mal com a vida. Não consegue lhe dar um bom dia. Não consegue olhar para a sua alegria, porque a vida dela, a vida dele é uma vida derrotada. É uma vida sem Deus. É uma vida sem fé. E ele acha que ele deve pegar tudo isso que é de mal dele e atirar-se sobre a sua vida. Aí começa um dia tribuloso. Então neste mundo nós teremos tribulações. Nós teremos muitas aflições. Não é fácil de suportar.
a eternidade. E nós temos que pagar esse preço. Não podemos virar barraqueiros, não podemos virar farofeiros como os demais. Temos que ter uma ética, uma postura, uma decência. Porque Deus lá do alto olha para nós e Ele testemunha de nós. Não podemos se associar com os demais que não têm fé, porque isso pode nos prejudicar. Fato é que com Deus somos vitoriosos. Sem Deus, sem Ele, nós somos eternos derrotados. Precisamos de Deus. Precisamos ter fé em Deus. Temos que crescer na fé. 1 Coríntios 16:13 diz: estejam, igreja. Esteja, minha igreja. Esteja, minha noiva. Estejam vigilantes. Mantenham-se firmes na fé. Sejam homens e mulheres de coragem. Sejam fortes. Não vacilem. Não dê lugar para o diabo. Não se corrompa. Não se venda. Não se associe com aquilo que não presta. Escapai pela vossa vida. Existem pessoas no mundo que elas tendem a fazer que a nossa fé em Jesus não cresça. Sabe disso? Existem pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso derredor, em meio às nossas amizades, à nossa parentela, em meio à nossa vizinhança, que o intuito dele é fazer que a tua fé em Jesus não cresça, mas diminua, que ela se acabe, que ela se apague. E a Bíblia diz que esses tais são pessoas do mal, mas que a igreja não tem que se preocupar com eles, porque a hora deles vai chegar. A Bíblia diz para você que crê em Jesus que você deve se afastar dos tais. Por que você tem que se afastar dos tais que querem afastar de Jesus? Para o bem da sua vida espiritual. Porque neste mundo você tem uma guerra com o diabo. E o diabo é poderoso. E se você está ouvindo a esses tais do mal, que querem apagar a tua fé em Jesus porque eles são incrédulos, o diabo vai acertar um dardo inflamado e vai lhe derrotar. E amanhã, quando houver o arrebatamento da igreja, você não vai ouvir o tocar da trombeta. Compreende, igreja? Por isso é importante que você se afaste. Pega distância. Tem uma lei aí de agressividade do homem para com a mulher, que quando a mulher denuncia o sujeito, a autoridade, a justiça, delimita ou determina em torno de 200 metros de distância do cidadão ficar da pessoa agredida. E se não cumprir, é cadeia. Assim, meus queridos, tem que ser você, a noiva do Cordeiro, a igreja santa. Você tem que delimitar, você tem que se afastar 500 metros de distância de pessoas que querem o seu mal. Você tem que fazer uma risca, um círculo, para você não perder a sua espiritualidade, para que a tua vida espiritual não venha zerar, e você venha ficar fraco, e o diabo venha lhe dar uma porretada, e lhe tirar da presença de Deus. Porque quem vai sofrer é você. Porque esse que vem diante de ti, ele já está derrotado, ele já está entregue. Ele não quer negócio com Deus. A Bíblia diz: quem é de Deus ouve a palavra de Deus. E nem todo mundo gosta de ouvir a palavra de Deus, porque é derrotado, já se entregou ao diabo, está esperando só o momento, está na UTI, esperando a morte chegar para ser lançado nas trevas. E aí é que você tem que correr, igreja.
Olha que coisa maravilhosa. Deixa o sujeito. Demarca o terreno. Ei, meu irmão, eu servi o quartel. E quando a gente, na época eu servi o quartel, quando a gente tirava serviço na noite, sempre vinha um sujeito que chegava na noitada, estava ali, né? Tinha saído do quartel e foi se embriagar, foi fazer alguma coisa. E quando ele chegava, a ordem que nós tínhamos é que ele se identificasse. A gente pegava, ei, alto lá, se identifique. Assim é quando esse sujeito vir na tua reta, esse sujeito do mal, tu fala, ei, alto lá, se identifique, caia por terra, Satanás, afastai-vos da minha presença. Não quero união, não quero intimidade contigo. Aquele que faz-se amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E se você se tornar inimigo de Deus, com certeza você não vai para a casa de Deus, porque Deus não leva inimigos para a casa dele. Deus só leva amigos. Portanto, é melhor você ser amigo de Deus e inimigo do mundo, para ser vitorioso. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Vejamos aqui como nós podemos, segundo a Bíblia, desenvolver o crescimento da nossa fé. Eu quero contar com a ajuda da igreja, essa igreja intelectual, inteligente, bonita, essa igreja que está marchando em gozo e alegria para o céu. Preciso da ajuda de vós. Romanos capítulo 10, versículo 17. Atos capítulo 20, versículo 32. O crescimento, vejam bem. Olha aqui, agarrando um pouquinho. O crescimento da nossa fé começa com o novo nascimento pela palavra de Deus, que é o melhor meio para o crescimento da nossa fé. Ou seja, queremos crescer na nossa fé? Queremos desenvolver a nossa fé para com Deus? Estamos mesmo com vontade? Então, devemos começar a ler mais a palavra de Deus. Devemos colocar dentro de nós, nos nossos conhecimentos, os ensinamentos bíblicos. Devemos guardar a palavra de Deus para não pecar contra Ele, para vencermos as afrontas do diabo, para vencermos as heresias do século presente. Meus irmãos, quantos heréticos existe na face da terra? Quantas seitas têm surgido, têm se levantado? E quantas pessoas têm se deixado envolver por elas? Por isso é importante que a igreja genuína, a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, se dedique ao aprendizado da palavra de Deus. Por isso é interessante que a igreja medite mais na palavra do Senhor. Porque você se alimentando da palavra de Deus, você vivendo, praticando, lendo a palavra de Deus, a sua fé tende a crescer. A sua fé tende a desenvolver. E é a palavra de Deus
das trevas, para fazer com que você se desvie da verdade, fazer com que você saia dos caminhos verídicos que lhe iriam ou que irá lhe levar para o céu. Compreende? Esses tais são perigosos e neles você tem que se afastar deles. Compreende? Existem esses tais por aí que lhe ensinam um meio de atalhos. Isso é prejudicial. Você precisa conhecer a genuína palavra de Deus. Você precisa se alimentar do alimento que não vai lhe engordar, nem vai deixar você magro, mas vai lhe deixar no ponto para você se desviar de tudo aquilo que é contrário à vontade do teu Deus. O crescimento da fé, ele começa com um novo nascimento, quando você aceitou Jesus. Mas nesse novo nascimento, você começou a se alimentar da palavra de Deus, a ser doutrinado pela palavra de Deus, a ser discipulado pela palavra de Deus. Você começou a entender. Desse dia em diante, a tua fé começou a se desenvolver. Compreende? Até você chegar no varão perfeito, no varão inabalável, aonde as trevas não terão poder sobre a tua vida. Louvado seja Deus. Este é o desejo de Deus para ti, igreja. É que você não se envolva com qualquer elemento de doutrinas heréticas, mas que você tenha uma saúde genuína, perfeita, de um verdadeiro cristão. É isso que Deus quer. Louvado seja Deus. Este é o melhor meio, se alimentar da palavra de Deus. Veja o que diz Romanos, capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir pela palavra de Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir. Mas não é ouvir os cânticos das carochinhas por aí. Não é ouvir melodias, conversas fiadas. É ouvir a palavra de Deus. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Esta sim é que vai lhe dar a perfeição. Esta sim é que vai lhe alimentar e satisfazer o seu ser. É a palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Por isso existem muitas pessoas presas em rudimentos deste mundo, deste século, em contos da carochinha, em heresias, porque não conheceram a verdade, a palavra de Deus. Compreende, queridos? Veja o que diz Atos, capítulo 20, versículo de número 32, por gentileza. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Amém? Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. É a palavra de Deus. É a palavra genuína do Senhor, que é poderosa
para nos fortalecer, que é poderosa para nos libertar de todos os conceitos malignos, humanos, carnais, de toda a doutrina herética que é lançada neste mundo. É a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Então, queridos, o crescimento da nossa fé, ela começou com o novo nascimento, encherida com a palavra de Deus. Aí começou o nosso crescimento. Há 20 anos atrás, né, irmã Yacine? Há 20 anos atrás nós começamos como novo convertido, novos convertidos, na presença do Senhor, se alimentando da genuína palavra do Senhor. 20 anos depois estamos aqui, passando a experiência que a nós foi passada, a qual a praticamos e por experiência a passamos aos demais. O crescimento nosso começou ali. Louvado seja Deus. E o melhor meio deste crescimento, aleluias, e o melhor meio para o crescimento foi a nossa fé, crendo no que estava sendo a nós ensinado. Porque tem pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não creem, não têm fé. E aí entra no ouvido direito, sai pelo ouvido esquerdo e não faz diferença. Você olha para o cidadão, ele está lá raquítico, do mesmo jeito, não desenvolveu fé, não crê em nada, não deu credibilidade. É só aqueles que querem, que determinam mudança para si. Por isso que a fé não é de todos. Mas aqueles que têm fé, quando eles ouvem a palavra de Deus, traz a eles um fortalecimento, edificam a sua maneira de viver. Esses tais são privilegiados. É um povo diferenciado no meio de uma sociedade de corrupção. Como ele, queridos. Crente é vitorioso, meu irmão. É cidadão do céu. Tem herança. E herança de quem pode dar, que é Deus. Tem promessa, aleluias. Entendeu, queridos? O melhor meio para o crescimento da nossa, da vossa, da minha, da tua, da nossa fé, é através da fé. Da nossa fé, né? É através de crer em Jesus. Louvado seja Deus. Localize para mim, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Hebreus, capítulo 5, versículo 13. Quem? Aí nós queremos falar dentro de conceitos cristãos, né? Para que seja mais compreensivo, mais entendido. Quem é criança na fé se alimenta de leite com água. Olha aí, ó. O que é o leite com água? É um alimento fraquinho, né? Tira todas as proteínas. Não é verdade? Diminui, né, a força nutriente do alimento quando você coloca água. Em determinados alimentos, obviamente. Quem é criança na fé se alimenta de leite com água. Ou seja, quem é novo convertido. Quem é novo convertido, você não pode dar uma palavra dura. Você não pode aplicar um ensinamento profundo. Porque senão ele desvia. Senão ele sai da presença de Deus. Ele tem que ser discipulado. Ele tem que ser preparado. Porque a palavra de Deus é espada de dois gumes. Ela penetra o íntimo do ser humano. Ela corta o coração. Ela atinge a alma. E para quem não está preparado, a pancada é forte. É por isso que tem muitas pessoas que estão por aí, ó,
ele pegar um talo mais forte, até ele engrossar o pescoço, até ele se tornar adulto, homem espiritual. Porque tem muitos que não compreendem, são meninos, são crianças, atitudes birrentas. Você já viu menino como funciona menino, adolescente? Só Jesus da causa para aguentar, não é verdade? E assim o novo convertido, cheio de gracinha, de piadinha, não tem bom termo, não tem ética, não tem nada, é aparecido, quer chamar atenção, tadinho, inocente. Já viu isso, queridos? Então, queridos, aí você tem que pegar um camarada e dar um leitinho, com água, ralinho, mas que seja um leite verdadeiro, um leite genuíno, a palavra da verdade. Aleluias. Veja o que diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que, por ele, vades crescendo. Desejai afetuosamente, como meninos, nós estamos falando de meninos, de bebês, de crianças da palavra, novamente nascidos com leite racional, mas não falsificado. Você não pode misturar um leite falsificado com água, ele não vai ter efeito, compreende? Tem muita gente que é que nem papagaio, ouve algo da Bíblia e repete até erroneamente, e vira uma heresia. E aqueles que estão ouvindo não estão preparados, seguem. Tem alguns que dizem por aí, dizer popular, que diz assim, que na Bíblia diz que se nós fazemos a nossa parte, Deus fará da dele. Ô meu irmão, se converta. Haga de ser bobo. Tem que ler a Bíblia, são 66 livros. Tem que conhecer um pouquinho dela, para depois não sair por aí falando asneiras, afastando as pessoas de Deus. Não conhece, não fala. Pede a Deus sabedoria. A Bíblia diz que Deus dá sabedoria para aquele que pedir. Não a sabedoria terrena que é maligna, mas lá no trono dele. E ele não lança no rosto de ninguém o que ele dá, porque ele é Deus. Ele quer o nosso crescimento espiritual. Compreende, queridos? Então tem que tomar cuidado para não estar levando para as crianças, na fé ainda, o novo convertido, leite falsificado com água, que você vai criar um cristão defeituoso, problemático. Amanhã ele vai dar trabalho. Amanhã ele está por aí falando um bocado de asneira, envergonhando o evangelho, com muitos que vêm para a casa do Senhor e se desviam, mas fala tanta besteira, meu irmão, que a gente fica até com vergonha. Você está entendendo? É gente sem informação, desinformado, e aí leva uma palavra desse para outro que está mais desinformado que ele, que é ignorante na palavra, vira um problema. Tem pessoas que ela ouve o que os outros falam, e tem pessoas que jogam um livro pela capa, nem lê o conteúdo, e sai falando que o livro não presta. Aí aqueles que ouviram, seguem também falando, e ainda aumentam. Aí o problema é difícil, meu irmão. Quem sai lucrando nisso, sabe quem é? O diabo. Porque se as pessoas não chegarem ao conhecimento de Deus, não se entregarem para Jesus, e vierem a sair deste mundo sem esse compromisso com Jesus, estão condenados. Vão para a eternidade de sofrimento com o diabo. Isso é o intuito do diabo. É burlar o conceito da palavra. Entendemos, queridos? Nós vivemos num mundo onde tem muito herético. Pessoas
E não são, meu irmão. Criam doutrinas subjugadoras dentro da igreja. Querem ser o centro da verdade, sem serem. E aí é que mora o perigo. Aí tem muitos incautos que chegam, recebem aquilo ali e vão viver por aí, erroneamente, prejudicando a obra. Veja o que diz Hebreus capítulo 5, versículo 13, por gentileza. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Por isso que eu estou falando. Tem pessoas por aí que não conhecem a palavra. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, quem é um novo convertido, quem está aprendendo a palavra de Deus, não está experimentado na palavra da justiça, porque ainda é menino. Vem cá, você vai dar credibilidade no menino? Você dá confiança no menino em determinadas situações de seriedade e risco? Você não vai dar crédito ao menino. Você pode até ouvir o menino, mas você não pode confiar no que o menino fala. Compreende, queridos? Porque a criança, ela inventa cada história cabulosa que coloca muitas vidas em risco. Porque é do intuito da criança, é do intuito do menino, é inventar histórias. O novo convertido, quando ele sai por aí, ele conta cada história que você procura na Bíblia, não passou nem perto. E aí é o perigo, meu irmão. Aí é o perigo que está arrumando esse mundo aí, ó. São esses tipos de meninos que estão aí no mundo aí, ó. Um problema muito sério, dando trabalho. E o que nós vamos fazer com isso? Só orar, interceder. Vamos ter que orar, clamar o sangue de Jesus. Porque eles são crianças na fé. Compreende, igreja? Veja aí para nós, Hebreus capítulo 5, versículos 12 e 13. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Infelizmente, queridos, infelizmente existem muitos crentes, mesmo depois de muitos anos na igreja, que querem permanecer crianças na fé. É problema, meu irmão. Hebreus 5, capítulo, versículos 12 e 13, 1 Coríntios 13 e 11. E aí é problema, queridos. Como que você vai viver dentro de uma igreja aonde as pessoas querem ser meninos na fé? Criança já basta o mundo. Nós vivemos num mundo onde as pessoas, como eu disse, são aparecidas. Querem chamar atenção, fazer gracinha. Ei, estou aqui. Só falta pintar a cara de vermelho, sabe? E de pendurar uma melancia no pescoço. Ei, sou eu. A fulano de tal, o fulano de tal. O piadista. Aquele sorriso sem graça, amarelo, sabe? Mas quer chamar atenção. Se no mundo nós já sofremos desse jeito, será possível que nós vamos também sofrer dentro da igreja, queridos? Mas existe dentro da igreja cidadãos da mesma maneira. Há muitos anos sentados no banco da igreja, mas não crescem, querem ser crianças na fé. Ou seja, em seu crescimento espiritual não há desenvolvimento algum. Você olha para ele um ano, está de um jeito, você olha para o outro, está do mesmo jeito, você olha para o outro, está do mesmo jeito. Não tem desenvolvimento espiritual. Compreende, queridos? São crentes mimados, birrentos, duvidosos, ingênuos, você está entendendo? Dissimulados. E esses tais precisam urgentemente crescerem. Porque nós estamos brigando é contra o diabo, meu irmão. O diabo não dá mole não, queridos. Nesse exato momento ele está por aí tirando a vida de alguém. Nesse exato momento ele está botando alguém para atrair alguém. Ele
diabo. O diabo vai usar justamente esses que estão lá fora, que não têm compromisso com Deus, que querem se aparecer para lhe atacar. Porque ele sabe, igreja, que você na mão de Deus é uma bomba atômica, que você tem poder para tirar toda a estrutura dos infernos, e você tem força para levar pessoas para morar no céu. E o diabo não quer isso. O diabo quer que as pessoas vão para o quinto dos infernos. Ele vai usar isso, essa turma aí, meu irmão. Essa turma que não quer nada com a vida. Esse povo preguiçoso da última hora, fofoqueiro, falador. Você está entendendo? É esse daí que o diabo vai usar para te atacar. Aí você tem que estar imune. Mas você só vai poder estar imune se você crescer na fé. Se você desenvolver a fé em Deus. Deus tem dons para ti, igreja. Tem que crescer. Tem que pedir a Deus visão, discernimento, para você saber quem é de Deus, quem não é de Deus. Você está entendendo, queridos? Abre o portão da tua casa e olha aí. Olha o que está acontecendo no mundo. Veja o que está acontecendo, meu irmão. Será possível que Deus vai ter que descer lá do céu, pegar o teu pescoço e esfregar a sua fisionomia nos fatos que estão correndo, portão afora? Olha as atitudes das pessoas. Meu irmão, é muita maldade, é muita corrupção, é muito interesse. As crianças dos dias de hoje não são mais ensinadas os valores éticos e morais que eram se ensinados há 20 anos atrás. Você está entendendo, queridos? Meu irmão, pelo amor de Deus, Jesus é o melhor para ti. Desperta. Sai dessa indolência, desse sono da indolência. Jesus quer que você cresça, que você não seja uma criança na fé constantemente, que você desenvolva a sua fé. A tua briga é com o diabo e o diabo não está dando mole. Está tirando muita gente da casa de Deus. Está invertendo os papéis. Ele está povoando o inferno. Você está entendendo? Ele está povoando o inferno. E está derrubando as estruturas dos céus. Tem que ser o contrário. Tem que ser abalado os infernos e povoado o céu, meu irmão. Mas isso é se os crentes em Jesus não continuarem meninos na fé. Veja o que diz Hebreus, capítulo 5, versículos 12 e 13. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Qualquer que se alimenta de leite, palavra ralinha, qualquer um desses não estão experimentados na palavra da justiça. São meninos. Tem que se libertar disso, queridos. Talvez 1 ano de novo convertido, 2 anos de novo convertido, talvez você ainda é menino, mas no 3º ano em diante, você já tem que ter adquirido maturidade, já tem que estar preparado para ter um alimento sólido, conhecer as verdades do céu, conhecer o desejo de Deus, colocar na vida, deixar de ser birrento, deixar de ser mimado, deixar de ser duvidoso, largar a ingenuidade, tirar essa dissimulação da vida. Isso é coisa do diabo. Os filhos de Deus são diferentes. A igreja é diferente. A igreja não anda igual o mundo anda. A igreja está no mundo, mas não é deste mundo. Temos que compreender isso, queridos. Senão nós vamos pagar um preço muito alto.
Senão estaremos fazendo sacrifício de tolo. Compreende? Entende isso, igreja? Desperta, desperta, porque Jesus está voltando. O mundo é mau, o mundo é enganador, o mundo é genioso. Ele quer tirar você de dentro da casa de Deus. Compreenda isso, igreja. Leia para nós 1 Coríntios, capítulo 13, e o versículo de número 11. 11. Isso. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Entende? Paulo dizendo, quando ele era menino, ele falava como menino. Quando ele era novo convertido, falava como novo convertido. Mas nós estamos fazendo uma colocação aqui de um novo convertido, 2 anos. Eles tinham 2 anos na fé. Vamos botar um exemplo. Estamos criando aqui heresia, não, vamos ter uma base. Vamos trazer para a criação humana. Uma criança recém-nascida, 9 meses. 1 ano já está bem desenvolvidinha no tamanho. Com 2 anos já começa a engatear, não é verdade? Tem criança nos dias de hoje, com 2 anos, meu irmão, já está caindo da cama, rolando, arrastando. Tive agora um dia no colégio, no trabalho, a filhinha dele tem 1 ano e 2 meses. Já rolou, caiu da cama, arrastando com os braços. As crianças nos dias de hoje só precisam nascer falando. Você está entendendo, queridos? Então nós vamos tirar uma base por aí. 2 anos de novo convertido, menino. Fala coisa de menino. Coisa de quem não conhece a palavra de Deus. Aí ele diz, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, maturidade espiritual. Tem que largar disso. Porque infelizmente muitos crentes, mesmo depois de muitos anos dentro da igreja, permanecem crianças na fé. Qualquer coisa, não vou embora da igreja, não quero ser crente, vou voltar para o boteco da esquina. É isso, meu irmão. Se liberta. O que Deus tem para ti, olho humano nenhum viu, ouvido humano nenhum viu, nunca subiu ao coração do homem. É coisa do céu. Compreenda isso, queridos. Tem que crescer espiritualmente, tem que desenvolver a fé. Você está entendendo, queridos? Paulo era menino, tudo bem. Vamos falar com o menino, vamos viver com o menino, vamos andar com o menino. Mas esse menino não pode ser a vida toda, não, meu irmão. Menino tem uma idade, tem um tempo estipulado, tem que crescer, porque senão o diabo vai pegar. Você está entendendo? Olha o conceito da criança, um caráter. Ele começa a ser formado na criança dos seus 7 aos 12 anos de idade. Ela já sabe e entende o que o pai e a mãe passou. Você foi formado ali. É por isso que tem muitos adolescentes mal formados. Porque o que foi formado entre os 7 aos 12 anos dos pais foram coisas balelas. Foram pouca coisa. Talvez porque eles não tiveram nos pais deles. Não souberam transmitir. Você está entendendo? São Paulo, Rio de Janeiro, o que está dando menino de 11, de 10 a 12 anos matando gente é brincadeira, meu irmão.
orações a Deus não aceitam. Vi o testemunho de uma professora que o pai não aceitava que a filha de 8 anos ouvisse falar de Deus. Ah, por que dos infernos, meu irmão? Você está ensinando o que para o teu filho? Amanhã eu vi uma menina dessa aí que está presa aí, como é que é o nome dela? Que casou, agora diz que era crente, casou. Está entendendo? A tal de Suzana. Você está entendendo? Por quê? Não ensina o caminho da casa do Senhor. Ensina o caminho que o teu filho deve andar para que amanhã não venha desviar. Aí não compreende quando chega de frente à situação. Não tem o que fazer, tem que se pegar o diabo. Compreende, queridos? Paulo foi ensinado desde pequeno. E ele diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, cheguei a ser adulto, eu acabei com as coisas de menino. Hoje eu sou menino na malícia. Eu faço de conta que não vi. É o que Paulo diz. Mas quando se trata de céu e inferno, eu sou homem. Eu sou adulto, eu tenho compreensão. Quando se fala de fé, eu tenho discernimento. Quando fala da palavra de Deus, eu compreendo. Isso é ser adulto. Não é ser birrento. Não é ser mimado. Não é ser ingênuo. Nem dissimulados. Compreende, queridos? Localize para nós aí, Hebreus capítulo 5, versículo 14. Mateus capítulo 4, versículo 4. Na igreja, veja bem, nós falamos que existem crianças. Mas em contrapartida, graças a Deus, existem os adultos na fé. E esses devem receber alimento sólido, alimento forte, leite puro, que é a palavra de Deus, sem meio-termos ou delongas. Para esses aí, meu irmão, você pode falar a palavra de Deus como ela é, na verdade. Esses aí não tem meio-termos, porque eles precisam desta palavra para que ela venha torná-los homens robustos na confiança, vigorosos na fé, que em meio às afrontas constantes do inimigo vençam. Você está entendendo? Existem estágios da igreja. Porque se não existissem esses estágios, hoje nós não estaríamos aqui. Se a igreja fosse feita só de menino, não tinha chegado no século 21, no ano de 2014, aqui em São Paulo. Não tinha não. Nós estaríamos todos condenados. Porque birrento, acho que gente birrenta para tu ver. É um atraso de vida. Jesus não ia conseguir fazer a igreja crescer nunca. Muitos seriam lançados nos infernos. Mas porque tem homens robustos, adultos da obra do Senhor, hoje nós podemos falar: glória a Deus, estou rumando ao céu. Aleluias. É isso que a igreja tem que ser formada. De homens e mulheres que não arredam o pé da casa de Deus, que não abram mão da palavra de Deus, que não se vendem por nada neste mundo, que não corrompem o seu conceito, que não procuram agradar a ninguém, somente a Deus, que desfaz até das suas vontades para fazer a vontade de Deus. É desses que a igreja precisa. É com esses que a igreja cresce. E são esses que multiplicam a sua fé e adquirem galardões para naquele grande dia, quando chegarem diante de Deus, recebam as suas premiações e as suas coroas ficam repletas de galardões. Pessoas destemidas, pessoas corajosas, pessoas que não têm medo do diabo. O diabo é que tem medo deles. Compreende, meu irmão? São os tais que a igreja precisa. E graças a Deus que na igreja existe pessoas assim. Meu irmão, é besteira,
É besteira o diabo querer encarar um crente robusto, um crente que conhece a palavra de Deus, um crente fortalecido na fé, que toma leite puro. Vai cair, meu irmão. Vai cair. Tem pra onde não, meu irmão. É tapa no pé da orelha dele. É tapa, meu irmão. Ninguém vai abalar a pessoa assim. Compreende? Vem Hebreus, capítulo 5, versículo 14. Lê para nós. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como o mal. Viu aí? É os adultos. Os adultos na fé. O mantimento sólido é para os perfeitos. Aleluias. Os quais, em razão do costume, têm sentidos exercitados para decidir tanto o bem como o mal. Por isso que não adianta o diabo querer inventar, se andar contra eles. Eles têm o discernimento. O sentido deles são exercitados neste ponto, porque eles se alimentam de alimento sólido, se tornam pessoas perfeitas. Agora você vai pegar esses tipinhos por aí que não são preparados, você vai se confundir, meu irmão. Você vai se machucar. Veja o que diz Mateus capítulo 4, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. Nem só de pão, nem só de pão se alimenta, nem só de pão vive o cristão adulto. É isso aí, pão. Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus derrotou o capeta, foi na palavra, meu irmão. O capeta conhecia a palavra. Você está entendendo? O capeta não vem feito besta, não, feito avestado, não. Ele vem cheio de sapiência, de inteligência. Jesus deu na mutanda dele, foi rápido. Nem só de pão, ó Satanás, viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos e seguidores. Meu irmão, que Jesus é tiro e queda. É o que ele quer que os filhos dele sejam. Robustos na fé. Fortificados na fé. Que venham crer nele. Esse general de guerra que nunca perdeu uma batalha. Localize para mim Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 13. Outro localize, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. A Bíblia relata que o Senhor nosso Deus zela pelo nosso crescimento espiritual. Veja bem, além de nós buscarmos o nosso fortalecimento espiritual, conhecendo a palavra de Deus, colocando em prática a palavra de Deus, a Bíblia diz que o nosso Deus, ele zela por este crescimento espiritual. Aleluia! Ele derrama em nós, mediante a fé nele, os dons espirituais para a edificação nossa, a edificação da igreja e para a glória do nome dele. Veja aí, Efésios capítulo 11 a 13 e 1 Coríntios 12, 28. Ou seja, meu irmão, nós buscamos, aí entra aquele termo que alguns dizem, né? Que faça da tua parte, que eu falei aqui no começo, que Deus fará da tua. Ou seja, venhamos nos fortalecer, venhamos buscar, venhamos desejar o crescimento espiritual. Isso é compreensão, não está escrito na Bíblia, faz da tua parte, que ele fará da dele. Isso não existe na Bíblia. Podemos interpretar, fazer uma conjectura, compreende? Então Jesus diz para nós: busquem a fé, busquem o crescimento espiritual, desejem crescer, crendo em mim, e eu vou ter um zelo especial, um cuidado especial, para que vocês venham crescer espiritualmente, robustos, fortes na fé. Vou derramar sobre a vida de vocês, mediante a maneira que vocês creem em mim, dos meus dons
espirituais, para que vocês sejam edificados, para que a igreja onde vocês estão seja edificada, e para que o meu nome seja exaltado e glorificado. Compreende, queridos? É o que Jesus quer. Ele zela pelo meu, pelo teu, pelo nosso crescimento espiritual. Mas Ele se preocupa quando nós queremos ser crianças, quando nós não temos desejos de crescer. Sabe por quê, queridos? A criança é inocente. Se o diabo vir, ele carrega a criança, e ela não tem ação, ela não tem atitude, ela se vende por um pedaço de doce, uma balinha. Você está entendendo? Então, se o diabo chegar com qualquer vento de doutrina e você for uma criança na fé, ele vai me enganar, ele vai me levar, ele vai me tirar da presença de Deus. Por isso que Deus quer que você seja adulto, que você cresça, porque o adulto, ele tem discernimento, ele não vai se vender, ele soma no perímetro, ele sabe quem é quem. Por isso é importante. A criança dá muito trabalho, o adulto ajuda no trabalho, aí a obra cresce. Veja o que diz para nós Efésios capítulo 4, versículos 11, 12 e 13. O zelo de Deus por nós, os dons que Ele derrama sobre a nossa vida. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém? Deus derrama os dons. É um zelo que Ele tem no nosso crescimento espiritual. Uns se tornam apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros, como eu, pela misericórdia de Deus, pastor e doutores, porque Ele quer o aperfeiçoamento de todos os seus santos, para que possam ser usados na obra do ministério, para a edificação da igreja, o corpo de Cristo, para que todos cheguem à unidade da fé, para que todos tenham conhecimento do Filho de Deus, para que todos venham ser homens, mulheres perfeitas, o qual é a medida da estatura completa de Cristo. É o que Deus quer, é o que Ele zela sobre a nossa vida. Se nós quisermos crescer, se nós deixarmos de ser crianças, se nós se tornarmos adultos e entrarmos no embate e tivermos discernimento, é o que Deus quer para a sua igreja. Crescimento espiritual, sendo protegido, sendo zelado por Deus. Veja o que diz 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, por gentileza. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedade de línguas. Amém? São os dons que Deus derrama sobre a todos nós, para o nosso crescimento espiritual. Primeiro uns pôs Deus na igreja, apóstolo, depois profetas, ainda doutores, milagres, dons de cura, socorros, governos, variedades de línguas. Pronto. Quer crescer? Busque. Se envolva com Deus. Se alimente da palavra de Deus. É o que Deus quer para ti. Localize para mim Salmo 37, versículo 27. Salmo 143, versículo 10. Crescer na fé, veja bem, igreja, crescer na fé é afastar-se do mal, é sempre buscar o bem, e isso para com todos. Crescer na fé é fazer a vontade
você cresce na fé, a primeira coisa que você faz é se afastar do mal. Você não se envolve mais com as coisas que são maldosas na terra. Você tira, você se retira da presença do mal. Você não se envolve mais numa situação aonde o mal é o primordial. Você agora é santo. Você agora está debaixo da santidade de Cristo. Você agora é uma nova criatura, uma nova pessoa. Você agora é filho. Então você não tem que se associar ao que é mal. E a partir deste momento você vai buscar o bem. Você vai viver o bem. Você vai andar com o bem. Compreende, queridos? A partir deste momento que você está crescendo na fé, a sua vida vai ser modelada. A partir desse momento você vai fazer a vontade, não mais a sua, não mais a de terceiros, mas a vontade de Deus. Você está apto a agradar a Deus. E agradar a Deus é abdicar dos nossos desejos. E isso nós só vamos conseguir a partir do momento que nós crescermos na fé. Apesar que a partir do momento que nós tivermos a certeza genuína em quem nós cremos, que a nossa vida está nas mãos dele. Aí é que há um crescimento, um desenvolvimento na vida do cristão que crê. Salmo 37, versículo 27, leia para nós. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Aparta-te do mal, é a ordem. Deus diz para a igreja dele, Deus está falando para os filhos dele: aparta-te do mal e faz o bem. Porque se vocês se apartarem do mal e fazerem o bem, vocês terão morada comigo para todo sempre. É a ordem de Deus. E as pessoas só podem fazer isso se tiverem fé no que Ele está prometendo. Mas se não tiverem fé, vão continuar fazendo mal. E nunca vão procurar praticar o bem. Nunca, hipótese nenhuma. Sempre vão estar tentando fazer mal, derrubar o próximo, tomar o que é do outro. Compreende, queridos? Veja o que diz Salmo 143, versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. Ensina-me, a igreja deve pedir a Deus. Ensina-me, ó Deus, em nome de Jesus, a colocar em prática a tua vontade, a fazer a tua vontade, porque o Senhor és o meu Deus. O teu Espírito, Senhor, é bom. Guia-me por terra plana, por onde tem o bem, para me associar com as pessoas do bem. Me afasta das pessoas do mal. Me liberta, Deus. Transforma o meu ser. Faça em mim a tua vontade. Não foi isso que Maria falou quando o Espírito Santo conversou com ela sobre ela se tornar a mãe de Jesus? Faça-se a tua vontade. O que Jesus diz para Deus? Faça a tua vontade, porque Jesus diz: afasta de mim este cálice. Mas não faça a minha vontade, Deus. Faça segundo a tua vontade. Compreende? Isto é para fazer a vontade de Deus, mas só é para aqueles que têm fé, viu? Quem não tem fé é besteira, não adianta não.
é dar um tiro no escuro, é sem noção, sem compromisso, não vai ter diferença. A Bíblia diz que pelos frutos somos conhecidos. Deus sabe quem é dele e quem não é. Deus conhece. A Bíblia diz que Ele é onisciente, tem ciência de tudo. Ele é onipresente, está em todos os lugares. É onipotente, tem poder para fazer tudo. Então não adianta. Deus conhece aqueles que têm compromisso com Ele e aqueles que não têm compromisso com Ele. Deus ainda não levou a igreja, porque Ele está na expectativa que esses que não têm um compromisso com Ele venham se converter, venham conhecer a verdade, ser liberto do engano. Mas Ele sabe, Ele está dando tempo para que a palavra dele venha se cumprir completa e genuína. Para amanhã ninguém tem desculpa. Porque a pior coisa que tem é quando você vai cobrar algo de alguém e ele é cheio de milongas, é cheio de desculpas, cheio de papozinho fiado. Meu irmão, é trabalhoso. O camarada sabe que está errado, mas ele não dá o braço a torcer. Compreende? Aí dá trabalho. Porque o nosso Deus tem que chegar na pessoa e ela vai ter que assumir. Deus vai esfregar na cara dela no julgamento do trono branco toda a maldade que ela fez, toda a incredulidade que ela praticou e toda a distância que ela andou da presença de Deus. Aí ela vai ter que engolir e assumir, falar, Deus, realmente. Aí Deus vai falar para ele assim, afastai-vos de mim, maldito, para as trevas exteriores. Compreende, queridos? Crescer na fé é afastar-se do mal e sempre buscar o bem. E isso para com todos. Não interessa se o camarada te fez o bem ou mal. Se você puder pagar o mal dele com o bem, oxalá. Queridos, localize para mim Hebreus capítulo 6, versículos 11 a 12. João capítulo 3, versículo 16. Hebreus capítulo 6, versículos 11 e 12. João capítulo 3, versículo 16. O crescimento na fé gera no cristão a certeza, veja bem, a convicção de herdar a vida eterna em Cristo Jesus, o Salvador da humanidade. O crescimento na fé, por isso é importante crescermos na fé. O crescimento na fé, ela vai gerar no crente a certeza que vai herdar a vida eterna, que vai sair deste mundo para a glória, que vai escapar das trevas exteriores. É o crescimento na fé, é a certeza no que você, crente, crê. É a convicção da tua fé no Filho de Deus, que vai gerar no seu ser a certeza, a convicção, que vai tirar o medo, que vai tirar a dúvida da sua vida, que você vai herdar a nova Jerusalém, a Sião celestial, que você vai ser levado para o tribunal de Cristo, não para o trono branco. Louvado seja Deus, aleluias. Por isso é importante crescermos. Por isso é importante não ficarmos como crianças, birrentas, mimosas, dissimuladas na presença de Deus. Temos que se tornar adultos. Temos que fazer com que a nossa fé venha a ser desenvolvida. Aleluias. E isso para o nosso bem, viu, queridos? Não é para o bem do próximo, não. O próximo vai usufruir também disso. Mas é essencial para o seu bem e para a glória do nome do teu Deus. Leia para nós Hebreus, capítulo 6, versículos 11 e 12. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes
mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Viu? O crescimento na fé não vai deixar você ser negligente, mas vai fazer você ser imitador dos que pela fé e paciência herdaram as promessas. Esse é o crescimento que você busca na fé. É fazer você herdar o que aqueles da fé herdaram. Compreende isso, igreja? Por isso cresça na fé. Veja o que diz João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Para todo aquele que nele crê, que cresceu na fé, que buscou a fé. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que deu Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê, que nele tenha fé, que nele cresceu na fé, não perca, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna, mas more no céu, mas more na Nova Jerusalém, mas more na Sião Celestial, mas vá para o tribunal de Cristo receber os galardões, mas vá para o casamento das bodas, aonde Jesus, o noivo, irá casar com a igreja noiva. Compreende, queridos? Louvado seja Deus. O crescimento na fé, gera no cristão a certeza de herdar a vida eterna em Cristo Jesus, que é o Salvador da humanidade. Mas nem toda a humanidade será salva, porque a fé não é de todos. Mas aqueles que têm fé, que buscaram a fé, são privilegiados, irão para a glória. Os que estão em vida quando houver o arrebatamento, e aqueles que morreram crendo, primeiro eles, depois nós, os que estivermos vivos, seremos levados no tribunal de Cristo, se encontrar com o Senhor nos ares. Amém? Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Se assim Deus permitir, estaremos aqui no culto de quinta-feira, culto da família, para a glória desse nosso querido, maravilhoso, poderoso, fiel e verdadeiro Deus. Então, queridos, nós concluímos esta noite que crescer na fé é andar em harmonia com a palavra de Deus, é viver uma vida segundo os preceitos bíblicos para o bem da nossa eternidade. Amém? Deus nos abençoe a todos. Vamos nos colocar em pé, fazemos uma oração para darmos término a este trabalho. Pai, para Ti é toda a honra, para Ti é toda a glória, para Ti é todo o louvor, Senhor. Obrigado pelo Teu ensinamento nesta noite, Senhor. Aprendemos que nós temos que crescer cada vez mais crendo em Ti, Pai. Isso para o nosso bem, Senhor. Continue conosco, continue abençoando esta igreja, falando com esta igreja, alimentando este povo, Senhor. Abençoa esta família, papai querido. Coloque anjos guerreiros e colunas de fogo ao redor desta casa, deste ponto de oração, meu Deus e meu Pai. Continua conosco, Senhor. Abençoa as famílias que estão ao redor desta igreja. Abençoa os amigos internautas, visitando, curando e salvando a nossa parentela. Te pedimos também, Senhor. Derrama unção, derrama poder, derrama graça, Senhor. Tu és maravilhoso, poderoso, fiel e verdadeiro. E a Tua presença nesta noite tem nos alegrado. Abençoa os amigos internautas, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estende em vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.